8h50 na cidade, 8h50. Aqui comigo, Igor Altoé, para falar da Hora Rural. Você já sabe, a cada 15 dias ele está conosco aqui, apresentando a Hora Rural. Para você que está entrando na nossa live, um ótimo dia. Você marca esse horário aí, 8h40, 8h50, nós vamos entrando. E hoje, Hora Rural, para falar de ITR. Muito bom dia, Igor. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes, aos espectadores no Instagram da rádio. Primeiro mandar um abraço para os nossos amigos que estão fazendo Empretec lá, né? Verdade. O Bruno, o Guga, João Pedro e Gildo. Quero ver depois ser o grupo que mais vendeu lá, hein? Vamos lá, galera. Dedicação, porque é muito importante, o profissional está aí justamente para qualificar essas pessoas que têm buscado qualificação para melhorar o mercado de trabalho e a renda de Marilândia, né, Igor? É isso aí. Igor, vamos falar de Hora Rural. Prazer, mais uma vez, você conosco, contribuir com esse conteúdo que é de suma importância para os produtores rurais, para a economia do município. Vamos lá, Bruno. E vamos lá, o que é o ITR, então, Igor? Então, o ITR, ele faz parte das obrigações dos produtores. Perfeito. Certo? Ele, junto com o CCIR, são os dois impostos principais que o produtor contribui com o governo. O ITR, ele significa Imposto Territorial Rural e é cobrado anualmente. Ele é como se fosse o imposto de renda da propriedade. Então, no imposto de renda a gente paga conforme a pessoa física e o ITR a gente vai pagar em cima da nossa propriedade. Perfeito. A Receita Federal se baseia como para cobrar esse imposto? Então, a Receita Federal, ela não estipula valores ao vento, né? A partir de uma lei, que é a Lei 9.393, lá de 96, e um decreto presidencial de 2002, o decreto 4382, eles instituíram o valor fundiário. Então, é a partir desse valor fundiário que é cobrado, que é calculado o valor do ITR. O que é esse valor fundiário, Bruno? É o valor da terra nua da propriedade. E o que seria essa terra nua? É o valor de mercado do imóvel, excluindo benfeitorias que você fez na propriedade, excluindo as construções, instalações, enfim. O que são essas benfeitorias? Casa, galpão, talvez uma barragem que você fez para irrigar, a plantação que você implantou, tudo isso é excluído. E fora isso, você tem o valor da terra nua, que é como se o valor da nada implantado na terra. E a partir desse valor que é calculado o ITR de sua propriedade. Portanto, então, para uma terra toda produtiva e com bastante benfeitoria em cima, o produtor paga o mesmo ou paga um pouco mais? Então, ele não paga um pouco mais, ele vai pagar em cima do valor da terra nua. Mas é importante isso que você tocou, por quê? Porque a gente tem que jogar no sistema também essas benfeitorias. Por quê? Porque se um dia a propriedade vier a ser desapropriada pelo poder público ou algo do tipo, é em cima do valor das benfeitorias também que vai ser repassado a indenização para o produtor. Tem gente que por falta de informação e orientação não coloca isso, querendo esconder alguma coisa de alguém. Na realidade, você está se prejudicando, guardando essas informações em vez de reter e de informar para a Receita Federal. Seria isso, Igor? É isso aí. Tem gente que fala assim, faz igual ano passado. A gente faz. Mas o interessante eu construí um galpão novo, eu implantei uma lavoura em uma área que não era plantada. Porque quando você renova a lavoura, já está intrínseco que aquele valor continua o mesmo, né? Que de fato não é, né? Isso. Mas principalmente quando você planta algo em uma área que você não cultivava antes, ou que você faz algum galpão, casa, é interessante você passar para a gente poder atualizar esses valores lá no sistema. Perfeito. Existe algum tipo de imóvel, de propriedade, que não há necessidade de pagar o ITR? Existe, Bruno. Vamos lá.
primeiro, os imóveis da União, do Estado, dos municípios, eles são imunes, porque imunes é diferente de isentos, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas eles são imunes de pagamento de TR, porque já são do próprio governo, né? Além disso, por exemplo, se a gente for tomar como base a Amazônia, lá na Amazônia, propriedades com menos de 100 hectares, elas também aí elas são isentas, mas não são imunes, elas têm que declarar e são isentas, entendeu a diferença? Imunes, ela nem precisa declarar, que seriam os da União, o Estado. Isentas, elas declaram, mas não pagam nada. Na nossa região, por exemplo, área menor que 30 hectares, mas aí tem algumas vamos dizer assim, algumas particularidades que tem que ser atendidas para não pagar. Ok. Então, é uma pequena gleba rural. Essa pequena gleba é uma área menor que 30 hectares. O proprietário ele não pode ter outro imóvel, seja ele rural ou urbano. Então, por exemplo, se ele tem um lote, um apartamento e tem uma propriedade, ele já não é isento, ele tem que pagar. E se na propriedade dele ele tem algum contrato, seja ele de arrendamento, seja ele de parceria ou de comodato, ele também perde a isenção. Perfeito. Por quê? Porque tem que ter o predomínio, a exclusividade do trabalho familiar na propriedade para ser isento. Perfeito. Ô Igor, nós estamos na época, né? Na época de fazer essa declaração, de pagar esse imposto, até no meu ver, muito barato para, às vezes, tamanho de algumas propriedades, né? É isso aí. Começamos dia 15 de agosto passado e agora entramos no mês de setembro, que é o mês auge da campanha de declaração do ITR. A declaração ela vai até o último dia de setembro e, como você falou, às vezes é muito barato, né? Porque a gente não sabe para onde esse imposto vai. Mas se a gente for ver, esse imposto volta aqui para a base, porque todo o ITR que a prefeitura segue as diretrizes certinhas, o imposto da terra ele volta para o município. Ele é diferente do imposto de renda que fica lá na União. O imposto de terra ele volta para o município. Então, a gente achar, a gente não está pagando e tal. É a integridade do imposto, senão, se eu não me engano, pelo que eu vi no último treinamento, é a integridade do imposto que volta para o município. Ô Igor, com relação a... Nós sabemos que no município, né, em diversos lugares, tem a questão do arrendamento. Quando você arrenda uma terra, quem é que paga dentro do período vigente do contrato? É isso aí. E hoje em dia, cada vez mais a gente está vendo arrendamentos, contratos de arrendamento surgindo aí. Quem paga, nesse caso, é o proprietário, não é o arrendador. Por quê? Porque o arrendador, ele não tem a posse plena da propriedade. O que seria a posse plena? A posse plena seria usufruir da cultura que você está desenvolvendo lá, mas também ter a posse da terra. Então, ele não paga. Quem vai pagar é o proprietário, porque é o proprietário que realmente tem a posse plena da terra. Ô Igor, para a pessoa que não paga dentro do período, o que pode acontecer, acarretar, pode até atrapalhar para alguns investimentos, né, na terra? É isso aí. Então, primeiro, vamos lá, hoje se você for dar entrada no financiamento do banco, eles já estão te pedindo o ITR de 2022. Ou seja, então quem mexe com o banco, não obrigatoriamente, mas recorrentemente, ele já atualiza porque ele não consegue fazer nada sem ITR e CCIR atualizado. Mas em dia não consegue... Não consegue nada, linha de recurso nenhum. Mas, se você passou do período e você não declarou, você vai ter que declarar e vai pagar uma multa juntamente com o imposto. Essa multa ela vai ser estipulada em cima do valor de 1% do valor do imposto devido a cada mês. E o valor dela é de no mínimo R$50. Então, um exemplo.
vamos supor que você paga R$ 20 de imposto. 1% não vai dar. 1% não vai dar R$ 50. Você vai pagar Então você vai pagar 20 mais os R$ 50 da multa. Perfeito. Caso você esqueceu 50 meses de pagar, aí você vai pagar o 1%, juro sobre juro desses 50 meses. Perfeito. E aí vai dar mais de R$ 50, vai ter o cálculo lá no final, e aí você vai ter que pagar o ITR dos últimos 5 anos, porque a Receita cobra os últimos 5 anos, mais a receita proporcional. Perfeito. E deve atrapalhar também para tirar alguma licença, né? Para fazer alguma barragem, alguma obra, né? Com certeza, qualquer processo, até a hora máquina na prefeitura, que é um programa da prefeitura importante, você tem que estar com CCIR e ITR atualizado. Então não seria só lá no IDAF na hora de fazer uma barragem, nada não. Mas até para você conseguir a hora máquina da prefeitura, você tem que estar com o ITR e com o CCIR atualizado. É igual o veículo, né? Tem que estar com o imposto pago para você andar com ele, trafegar, né? É isso aí, é necessário, até porque a gente não, né? O governo, ele tenta estipular quais as demandas de cada região, quais são as principais necessidades. Então, através do imposto, que ele vai ter uma base para isso. Porque lá dentro do formulário são feitos alguns questionamentos. Por exemplo, reserva legal, área de pastagem, área de café, pimenta, cacau, que são produtos vegetais, área de eucalipto. Então, baseando nisso, que ele vai tomar as diretrizes dele para a agricultura em cada região do Brasil, né? Perfeito, Igor. Muito esclarecedor, né? Essa pauta de hoje. Hora Rural, realmente muito importante, a cada 15 dias, aqui na Rádio Cidade, de quinta-feira. Igor, quero te agradecer, vamos chegando ao final de mais um programa. Suas considerações finais? Vou fazer um jabá aqui nas minhas considerações finais. Final do mês, desse mês de setembro que se inicia, a gente tem um treinamento de pulverização mecanizada, o Bruno. Pulverização mecanizada não é a pulverização costal lá da bombinha costal, não. É no trator, quem faz pulverização aí, trator, com mangueiras, com o trator rodando o tanque. Então, vai ser focada nesse aspecto da pulverização. O canhão, quem faz pulverização com o canhão. Então, eu já convido todos que têm interesse, entre em contato comigo, entre lá no sindicato, a gente está de portas abertas, que eu ainda tenho vagas para esse treinamento. Legal, Igor. Muito bom. Beleza? Muito bom. Bom dia, Bruno. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho sobre o nosso meio rural de Marilândia, que é tão importante para o município, né? E daqui 15 dias a gente volta para falar de um outro assunto bem legal também. Perfeito. Muito obrigado, Igor. Hora Rural aqui na Rádio Cidade, a cada 15 dias de quinta-feira. Está na cidade, está sempre demais. Conteúdo gerado, gravado. Compartilhe com outras pessoas. Se você sabe alguém que tem o imposto que ainda não pagou, ainda dá tempo, é o dia 30 de setembro. Não é isso, Igor? É isso aí. Muito obrigado. Seguimos no Bom Dia Cidade.